Fala pessoal! Estamos aqui ao vivo, dessa vez em alta definição para todos vocês. Uma câmera aqui que meu irmão emprestou pra gente, então vocês podem ver o quão peludo eu sou com mais pixels dessa vez, né, pessoal? E então, acho que a gente já pode começar, né? E vamos começar então aqui, pessoal, já pelo anúncio dos vencedores, né? Como vocês podem ver aqui, eu preparei uma apresentação enorme aqui para a gente assistir, mas vamos então direto ao que interessa. Esse mês passado a gente fez dois concursos, um concurso de ficção científica, o outro concurso de contos de terror, né? E vamos ao resultado dele aqui, pessoal. O vencedor do nosso concurso de contos de terror é ninguém mais, ninguém menos do que Lucas Brito, com o conto Eu, Labatut. É um conto, pessoal, que ele é em primeira pessoa e ele conta a história de um, de um coronel chamado Labatut, que na época do Brasil Império viajou o país inteiro aí promovendo massacres, estupros e execuções em massa e que vai vendo a sua vida se monstrificando ao longo do tempo, né? Então, para a gente dar seguimento aqui, eu vou ler com vocês, pessoal, um trechinho deste conto vencedor. Então, vamos lá, parabéns aí, Lucas Brito, é a segunda vez que você ganha os nossos concursos. Para quem não sabe, pessoal, ele já ganhou uma vez com o conto O Velho Piano, que está lá no site para vocês verem lá, que é um conto muito legal. E agora ganhou novamente aqui com Eu Labatut. Então vamos ler um trechinho do conto aqui, pessoal, vamos lá. Abre aspas. Ceará, ano de 1832. Meu nome era Pierre Labatut, um general famoso do exército francês que veio para o Brasil a convite de Sua Majestade, o Imperador Dom Pedro I, com a missão de pacificar algumas regiões do país que ainda se opunham à recente independência brasileira. Fiquei conhecido como impiedoso e sanguinário, um verdadeiro monstro que sentia prazer em fuzilar negros, surrar e estuprar escravas, dentre outros requintes de crueldade das mais variadas formas. Na Bahia, em 1822, assisti com prazer ao fuzilamento de 50 negros de um quilombo. Confesso que muito disso era verdade sim, mas os fins justificam os meios, como diria Maquiavel. Realmente, Stella, é um trecho muito pesado desse conto, né? Mas eu acho que vale a pena vocês lerem, né? Ele vai entrar no ar no nosso site assim que a gente terminar essa transmissão. O final dele é ainda mais pesado. Eu trouxe só um trechinho aqui para todo mundo ver. E realmente merecido, porque esse filho da puta desse Labatut, como a gente vê aí só nesse trecho, já dá para ver que ele era um homem muito lazarento, não é mesmo? E então fica aqui, ó, Lucas Brito, parabéns aí de novo. Você é um ótimo autor. Você tem um sangue de artista aí correndo nas suas veias, tá certo? Você escreve muito bem, tem muito futuro na escrita. E eu fiquei muito feliz de receber mais esse conto de você, tá? É, já tá pago, ganhou seus R$ 100, parabéns. E é isso aí. Vamos pro próximo aqui, pessoal. Vamos dar seguimento à nossa transmissão aqui, que eu não quero gastar a noite toda aqui com vocês. Mas vamos lá. Quem segue a gente lá na nossa página do Instagram já viu que, ao contrário do que a gente queria, o nosso concurso de ficção científica brasileira teve de ser prorrogado. Por que eu tomei essa decisão, pessoal? Porque
nós recebemos só 2 inscrições, né? Eu sinceramente achei que vocês iam se empolgar mais em escrever contos de ficção científica, mas aparentemente vocês não se empolgaram tanto, mandaram apenas 2 inscrições. E eu tenho uma política aqui de que, pô, eu prefiro receber pelo menos uns 5, 6 textos, sabe, antes de tomar qualquer decisão, né? E como a gente recebeu só 2, eu falei, cara, vamos prorrogar essas inscrições. Então eu nem li os contos que mandaram, tá? Vocês dois que mandaram os contos aí, nem se preocupem, que eu nem li o conto de vocês ainda, porque eu vi que tinha 2 inscrições, falei, cara, vamos prorrogar para dar mais chance para mais pessoas. Então, pessoal, se vocês forem lá no site, vocês vão ver que as inscrições elas estão prorrogadas, acho que até o dia 2 de dezembro, se eu não me engano. Então tem aí mais um mesinho para vocês escreverem uma curta história de ficção científica, tá certo? Agora, tirando isso, nós já lançamos o edital do nosso concurso de contos de terror de novembro de 2022. Assim que eu terminar essa transmissão, eu vou lá no site, eu vou atualizar o post de concursos em andamentos, tirar o concurso de outubro, né, porque a gente acabou de fazer o anúncio, e daí vocês podem ver lá na home do site, só entrar no site mesmo, vocês já vão poder ver o edital do concurso de contos de terror de novembro. É a mesma coisa todos os meses, pessoal. Um conto, queremos um conto de terror, com temática livre, você pode escrever sobre o que você quiser, só deve estar dentro da categoria de terror, tá certo, pessoal? Então, é isso. Espero vocês lá. As inscrições aí também vão até o dia 2 de outubro, 2 de dezembro. E vamos fazer o anúncio dos vencedores aí em dezembro, na nossa próxima live, né? E agora, pessoal, como da outra vez a gente teve uma conversa bem produtiva sobre ficção científica, né? Eu decidi repetir um pouco da dose e fazer uma conversa aqui com vocês sobre terror, tá? Eu já vou avisando aqui todo mundo que tá aqui que não deu para cobrir todos os tópicos, tá certo? Eu não vou trazer todas as indicações possíveis de terror aqui, porque o terror é um gênero muito, muito amplo, com muitos autores, muitas variantes, né? Então, algumas coisas acabaram ficando de fora, né? Inclusive, já adianto aqui que George Romero, que é um autor que eu gostaria de ter colocado, né? Sou muito fã de Madrugada dos Mortos, é, é, Meia-Noite, todas as sagas dos mortos do George Romero, sou muito fã, né? Mas eu tive que deixar de fora porque o foco aqui era outro. A gente quer falar mais sobre terror, sobre outros aspectos, né? Então, vamos conversar aqui sobre terror, pessoal. Vamos começar perguntando para você o que é o terror, tá? Eu trouxe algumas definições aqui, porque se vocês viram o outro react lá do nosso vídeo, a gente precisa de conceitos e definições se a gente quiser trabalhar bem as nossas obras e fazer análises contundentes, etc. A gente precisa de conceitos. Então, o meu intuito aqui é trazer esses conceitos para vocês, tá? Porque eu sei, eu vejo isso nos textos que vocês escrevem, que a gente faz as coisas, a gente enquanto escritor faz as coisas de uma maneira muito instintiva, né? A gente não necessariamente tem o conhecimento técnico por trás de conceitos e essas coisas na hora de escrever. Mas é muito importante que a gente conheça todos os conceitos aí e tudo mais para que a gente consiga fazer uma obra de qualidade. Tá certo, pessoal? Então, eu trouxe aqui várias definições de terror e uma ideia e vários recursos aqui que vocês podem utilizar para se aprofundar mais na área e utilizar nos seus textos também, tá? Então vamos lá. O que é o terror? O terror é um gênero de ficção especulativa. Lembra? Quando a gente falou lá no mês passado, a gente falou de ficção científica, e ficção científica também é um gênero da ficção especulativa, né? Ficção especulativa se divide em terror, fantasia e ficção científica, né? Então, terror é um gênero da ficção especulativa, só que diferente da fantasia, que tem o intuito de gerar discussões internas, discussões sobre ética, sobre força de vontade, etc. E diferente da ficção científica, que tem uma ideia de trazer mais discussões filosóficas sobre a humanidade, sobre o futuro da humanidade, para onde a gente está caminhando, quem nós somos, né, de onde viemos. A ficção científica a ficção de terror é um tipo de ficção que ela tem o intuito de causar medo e aterrorizar as pessoas, né? Ela quer causar
desconforto, nojo. É isso. Esse é o objetivo do terror. Você quer gerar sentimentos ruins em quem está assistindo, tá certo, pessoal? Quem está assistindo, quem está lendo sua obra, né? Então, aqui como vocês podem ver no slide, né, ele pode ser expresso de diversas formas. Ele pode ser, o terror ele acontece na literatura, né, em primeiro lugar, onde ele acontece enquanto gênero de ficção, mas ele também aparece na pintura, ele também aparece nos filmes, fotografia, outras obras de arte, né? E a origem do terror, diferente, sei lá, da própria ficção científica que a gente viu no mês passado, ele tem origem no folclore e nas tradições religiosas, sempre focando na morte, nas diferentes formas com que a gente se relaciona com a morte, né? Tanto através de uma morte natural e dos espíritos, quanto assassinatos sombrios, quanto até o surgimento de monstros sobrenaturais, né? Mas o terror não necessariamente é sobrenatural, tá certo, galera? Sobrenatural é um tipo de terror. O terror não necessariamente é sobrenatural, ele pode ser científico, ele pode ser. Tem várias variações, a gente vai ver isso daqui de maneira um pouquinho mais aprofundada. A gente não vai entrar muito em detalhes aqui nessa transmissão, mas um pouquinho mais aprofundado a gente vai ver aqui nos próximos slides aqui que a gente estiver apresentando, tá certo, pessoal? Então, vamos para o próximo slide, que ele traz uma citação que ajuda a gente a entender melhor o que é o terror, tá certo? Deixa eu ver alguém aqui. Essa citação é do J.A. Cudon, em 1984, no livro de coleção de terror da Penguin, né, literatura. Ele traz ali na introdução, né, uma definição de terror que é muito útil aqui pra gente, que diz tudo aquilo que a gente estava falando até agora há pouco, né? Assim, para fins dessa introdução, considero uma história de terror uma peça de ficção em prosa de duração variável, mas tendendo a estar entre 2.000 e 100.000 palavras, que choca ou assusta o leitor, ou talvez induza a um sentimento de repulsa ou aversão. E não é exatamente isso que a gente vê. Desculpa. E não é exatamente isso que a gente vê nos contos lá no nosso site, pessoal. Vários contos que buscam induzir um sentimento de repulsa, aversão, choque, horror. É justamente isso que caracteriza uma obra do gênero horror, né? Então vamos aqui. De onde surgiu o terror, pessoal? Antes da gente passar para o próximo slide aqui, de onde surgiu o terror? Façam suas apostas. Né? A gente já falou, na verdade. Vamos lá. O terror, as histórias de terror, elas existem desde que a humanidade existe, desde que a gente começou a trocar a palavra um com o outro, pessoal. A gente já contava história de fantasma, história de monstro, história de coisa que choca um pro outro, né? Isso é uma forma da gente trocar informação, da gente se comunicar e se informar sobre os principais perigos ali da floresta aí na nossa civilização pré-histórica, né? E aí ele aparece em diversas formas ao longo da história da humanidade, tá certo, pessoal? Aparecem como causo, quem nunca ouviu o causo aí do seu avô, né? Relato, lenda urbana, história de fantasma e principalmente nas traduções religiosas. Por quê? Porque como a gente viu, o terror fala sobre a morte, principalmente sobre a morte. Ele lida com essa questão da morte, que é uma questão tabu, que nos gera uma gama variada de emoções, então ele acaba se relacionando muito com as tradições religiosas, tá certo? E agora aqui, pessoal, eu queria lembrar todo mundo aqui que a gente está falando, essa perspectiva que eu estou colocando aqui é uma perspectiva do ponto de vista ocidental, tá certo? Se vocês quiserem uma perspectiva que leve em consideração o Oriente e outros continentes, tem que procurar para alguém que tenha mais especialização do que eu nesse assunto, tá certo? Mas eu vou trazer aqui para vocês uma perspectiva ocidental do nascimento do terror enquanto gênero literário. Lembrando que essa perspectiva ocidental pode ser que existam outras obras de outros continentes e outros ali da Ásia, do continente asiático, africano, que precedam tudo isso que eu vou falar aqui agora, né? Mas pro ponto de vista aqui da nossa live é o que faz sentido, tá certo? Então, o terror ele foi inaugurado como um gênero literário a partir do horror gótico, tá certo? Quem lembra das construções góticas que existiam ali, que as igrejas faziam, que é cheia de gárgula, anjo, cheia de toda rebuscada, pontuda para cima,
né? Então, tinha um gênero literário também, que era o gênero literário gótico, né? É, é, o gênero literário que surgiu na época não era definitivamente horror gótico ainda, né? Hoje a gente caracteriza ele mais como horror gótico, porque, e algumas obras, né? Não todas as obras de gótico, tá certo, pessoal? Mas algumas obras de gótico podem ser caracterizadas dentro do conto, dentro da categoria de terror e se colocar como fundadoras do gênero, porque elas já utilizavam vários recursos que a gente vê surgindo no terror original e tal, que é, por exemplo, o uso da psicologia do terror, né? Então temas como medo, loucura, devassidão sexual, deformação do corpo, eram todos temas que já apareciam em algumas obras góticas. Então por isso que o gótico, a gente fala que o horror surgiu do gótico, né? E também o gótico também apresenta ali, dentro da perspectiva da literatura ocidental, né, a introdução de um imaginário sobrenatural muito pensado, muito relacionado ali com a tradição cristã, né? Então, surgimento de anjo, demônio, espírito, assombração, tá certo? Tudo isso começa a surgir dentro das obras góticas, tá certo, pessoal? É... E aqui eu trouxe algumas citações, tá? Pra gente pensar um pouco sobre terror, e como ele surgiu, tá certo? A primeira aqui é da Debbie Felton, que é uma doutora que estuda a história antiga da Grécia e da Roma, né? Ela deu uma... e esse trecho aqui não é de nenhum livro dela específico, mas de uma entrevista que ela deu para um site americano. Eu achei interessante trazer aqui para a gente ver a perspectiva dela, né? Porque ela fala muito bem daquilo que a gente estava falando da relação das histórias religiosas com das histórias de terror com as tradições religiosas, né? Então vamos lá. Abre aspas. As histórias de fantasmas são populares há milhares de anos e há muitas razões pelas quais as pessoas apreciam e gostam de se assustar com elas. Certamente há um efeito catártico em ouvir uma história de fantasmas e se assustar sem nunca estar em perigo real. Porém, essencialmente, as histórias de fantasma refletem crenças religiosas sobre a importância de um enterro adequado e a sobrevivência do espírito após a morte. Ou seja, é interessante a gente ver aqui na fala dela como ela coloca que as histórias de fantasma, né, e de horror, elas surgem quase como uma necessidade para que a gente possa lidar melhor com esse tabu da vida na Terra, que é a morte, né? Ó, aqui como ela diz, ó, os mortos precisam descansar em paz, enquanto os vivos precisam acreditar na vida após a morte. E o humor, em muitas histórias de fantasma, é uma boa maneira de lidar com a perturbadora realidade da morte. Ou seja, histórias de terror, histórias de fantasma são uma necessidade humana, pessoal. Então, sintam-se muito orgulhosos aí, autores que estão escrevendo pra gente, porque vocês estão ajudando a suprir uma necessidade humana, por mais que falem que a arte é inútil, tá certo? Não é. Outra citação que eu gostaria de trazer aqui são duas citações da mesma autora que eu vou trazer agora, que é a Rosemary Jackson, que é PhD, ela tem especialização ali na literatura de língua inglesa e tal, e ela traz aqui, ó, abre aspas, as histórias de fantasma são uma categoria especial do fantástico, evoluindo do folclore e se desenvolvendo através da ficção de terror gótica para se tornar amplamente popularizada no período vitoriano através de obras de Sheridan Le Fanu, M.R. James, Rudyard Kipling, Arthur McKean, Vernon Lee e Henry James. Henry James que nós vamos ver daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre ele e sobre as suas obras, tá certo? Outra citação que eu achei interessante trazer dessa Rosemary, nesse mesmo livro, que chama Fantasia, a literatura da subversão, é essa daqui, ó. Os primeiros romances góticos, como os de Clara Reeve, estão mais próximos do maravilhoso do que da pura fantasia. A introdução de agentes sobrenaturais, fantasma, magia e animação, para ajudar os assuntos humanos, restaurando a justiça e a ordem moral,
revela um anseio por uma ordem social idealizada para substituir aquela que estava em processo de ser destruída pelo capitalismo emergente. Ou seja, a Rosemary coloca aqui que a popularidade dos gêneros de terror, justamente na era vitoriana, não é coincidência nenhuma. Por quê? Porque a sociedade estava passando por uma série de transformações, né, especialmente no que diz respeito à concentração das pessoas nas cidades, em volta de fábricas, etc., e dessa destruição da vida rural e mais campestre que as pessoas viviam. Né? Então, as histórias de terror, de acordo com a teoria da doutora Jackson, elas servem mais como uma válvula de escape, né, que demonstra o desejo da sociedade de um pouco mais de ordem social idealizada, né? Que estava sendo destruída, né? Eles estavam passando por muitas transformações, então o terror meio que age como uma forma de aliviar essa tensão, né? Uma forma de colocar para fora todos os anseios e ansiedades causados pelas mudanças do capitalismo que estava começando a emergir naquela época, né? E aqui, pessoal, vamos lá. Qual que é considerado o primeiro livro de terror, né? O primeiro livro de terror é O Castelo de Otranto, de Horace Walpole. A história desse livro, pessoal, ele conta a história de um castelo ali que está sem um herdeiro e tal. Ele tem todo um processo de intrigas familiares. Só que assim, o que caracteriza ele ali dentro do gênero do terror é que acontecem algumas mortes, alguns eventos estranhos, bem como o aparecimento de forças sobrenaturais, né? Então, aí ele acaba se caracterizando como o primeiro livro de horror, né? Mas eu trouxe aqui, pessoal, algumas outras obras que também são fundadoras do gênero e são bem mais conhecidas do que o Castelo de Otranto, né? A primeira delas aqui, que eu trouxe para vocês, é, claro, Frankenstein, da Mary Shelley. A gente lembra, que a gente viu já, além de ser uma das primeiras obras a serem encaixadas dentro do gênero de terror, ela é a obra fundadora da ficção científica, né, pessoal? A gente viu isso na nossa última live. Frankenstein é a obra fundadora da ficção científica, conta a história lá do Dr. Victor Frankenstein, que quer fazer seus experimentos com cadáveres, trazer um ser humano de volta à vida e acaba trazendo o monstro de Frankenstein, né? E a história eu acho que todo mundo já conhece, já é um pedaço icônico da cultura pop, né? E por falar em cultura pop, outra obra fundadora do gênero é justamente Drácula, de Bram Stoker, né? Que fala ali sobre um vampiro que vivia encastelado na Romênia e as visitas não lembro o personagem lá principal, pessoal, mas enfim, o Drácula, o que eu acho mais interessante de trazer no Drácula, pessoal, é como ele reflete uma certa ansiedade das populações europeias, justamente com os nobres que estavam se tornando bastante anacrônicos para aquele tempo, né? Porque se você olha para o Drácula, o que, que ele é? Ele é um rico que mora num castelo isolado do mundo, né? E ele é literalmente monstrificado, né? Ele é colocado como um monstro dentro do livro, né? Ou seja, os ricos, os poderosos, eles não querem o bem de ninguém, eles são monstros, né? E por isso continua sendo muito atual, né? Porque afinal os bilionários são o quê, pessoal? São o quê? Né? Outra obra que é fundadora do gênero, eu trouxe 4 obras fundadoras do gênero. Essa daqui é A Outra Volta no Parafuso, de Henry James. A gente falou ali do Henry James ali no começo, né? E aqui nós trazemos de volta o Henry James com A Outra Volta no Parafuso. Eu li essa obra numa coleção de livros da Abril, né? E foi muito legal. É uma história que conta a história de uma. O livro ele conta a história de uma governante, de uma babá,
que é contratada para cuidar de umas crianças em um chalé no interior, as crianças de uma família rica, né? E quando ela se muda para cuidar dessas crianças, ela começa a ver várias coisas estranhas acontecendo ao seu redor. E assim, é um dos primeiros romances, pessoal, que traz bastante aparição de fantasmas, tá certo? De fantasmas, espíritos, aparições, está tudo interconectado. Henry James, ele é um autor que ele domina muito bem um tipo específico de escrita chamado estilo indireto livre, né? E nesse livro aqui, ele faz justamente isso, só que apresentando uma história de terror que foi uma das fundadoras do gênero, né? Então, hoje em dia, se você não tiver paciência para ler o livro, ele é bem curtinho, vale a leitura, pessoal, bem curtinho, bem rapidinho. Mas se você não tiver com paciência para ler a leitura, você pode ir na Netflix e assistir A Maldição da Mansão Bly. É isso? Deixa eu ter certeza aqui, pessoal. A Maldição da Mansão Bly. É? É a Maldição da Mansão Bly. Que é baseada a outra volta. Pera aí, só um pouquinho, pessoal. É isso aí. A Maldição da Mansão Bly, pessoal. A Maldição da Mansão Bly, que é inspirado, levemente inspirado, tá, pessoal? Não é tudo que bate, tá certo? Só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tô ajeitando o negocinho aqui, rapidinho. Ó, a Estela falou aqui que não leu o livro, mas que a série é bem legal. Realmente. Ó, aqui, ó. Vini também comentou aqui que a série é bem interessante, que trabalha com o suspense. É isso mesmo. E o livro, ele segue justamente a mesma toada, pessoal. Ele é todo cheio de suspense, ele é todo cheio de... Isso, desse jeito, de deixar você tenso e se perguntando o que é que está acontecendo, tá certo? Então é uma leitura, pessoal, que para quem gosta do gênero de terror, e principalmente para vocês que acompanham a gente aqui, que escrevem, vale muito a leitura, tá certo, pessoal? Porque ele trabalha o estilo indireto livre, que inclusive é outro tema que a gente vai falar aqui. Eu tô inclusive aqui, ó, tô lendo tô relendo, ó, porque olha o estado desse livro, pessoal. Todo fodido aqui, quase caindo nas páginas. Eu tô relendo esse livro aqui, Como Funciona a Ficção, para trazer para vocês um pouco mais do estilo indireto livre, que é uma característica presente em massa aqui nos livros do Henry James e de outro autor de terror muito aclamado, que é o Stephen King. Esses dois sabem usar muito bem o estilo indireto livre, e aqui na outra volta do parafuso ele faz isso também. Não é considerado o livro em que ele faz melhor uso dessa técnica, né? O livro em que ele faz melhor uso dessa técnica é o Pelos Olhos de Maisie, mas na outra volta do parafuso dá pra gente ver ele aplicando essa metodologia de escrita já, que é muito bacana, tá? Então, pessoal, até porque não dá pra ver o estilo direto livre, porque muito do livro é relato em primeira pessoa, né? Mas tem outras partes do livro que não estão em relato, que tá ali numa terceira pessoa de estilo indireto livre, que dá pra gente ver um pouco disso daí em ação, né? Mas vamos aqui, pessoal, vamos dar prosseguimento. Lembrei. Lembra que eu falei pra vocês, pessoal, que eu li esse livro do Henry James numa coleção da Abril? Então, outro livro que tinha nessa coleção da Abril, que não é propriamente de terror, tá certo? É Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, né? O Goethe escreveu esse livro em 1774, quando ele era bem novinho, né? Uma das suas primeiras obras. E ao lançar esse livro, a lenda diz, né, que houve uma grande comoção na Europa, né? E chegou a ser atribuído uma onda de suicídios, né? Foi atribuída à influência justamente desse personagem. E esse evento ficou conhecido como Efeito Werther, né? Não é uma obra de terror, tá, pessoal? É uma obra ali de um jovem se lamentando porque a amada prometida dele
foi para outro cara, né? Mas eu achei interessante justamente por causa da morbidez dessa história, né? E também aqui para a gente não ir passando nenhum tipo de desconhecimento para frente, né? Essa história existe, ela é legal, as pessoas conhecem ela, mas alguns estudos recentes têm sido feitos ali, e eles não conseguiram comprovar de fato o efeito da publicação em um aumento na onda de suicídios na época, tá? Mas eu acho interessante trazer essa história aqui justamente porque sei lá, é bizarro, tá certo? Tipo, pode servir de inspiração aí pra vocês escreverem alguma história, quem sabe, né? Um romance que influencia as outras pessoas a cometerem suicídio, né? É algo interessante, né? Uma ideia que pode ser utilizada, né? É, E agora, pessoal, nós vamos falar dos tipos de terror, tá? Nós não vamos entrar no subgênero de terror, porque o terror, ele é um gênero muito, muito amplo, que tem vários subgêneros. Então, aqui a gente não vai entrar ainda em subgêneros como terror cósmico, como pós-apocalíptico, zumbi, é, nada disso, né? A gente vai falar dos tipos de terror das categorias mais gerais, que são o terror psicológico, terror sobrenatural. Mesmo quando a gente pega, sei lá, o Lovecraft, a gente consegue categorizar dentro dessas duas categorias, tá certo? Eles se ramificam em outras categorias e criam vários outros subgêneros, mas a gente aqui, é, por, por questão de tempo, por questão de não ter tempo de abordar tanta coisa assim de uma vez só, né? A gente vai falar só do terror psicológico e sobrenatural, porque é muito importante, pessoal, que vocês tenham esses conceitos muito bem definidos na cabeça de vocês, para na hora que vocês forem construir as histórias de vocês. Vocês têm que saber se vocês querem trabalhar dentro do estilo psicológico, do estilo sobrenatural, tá certo? Então, vamos aqui. O terror psicológico, ele foca nos estados mental, emocional e psicológico dos personagens. O objetivo dele é causar um desconforto emocional, é causar aflição. E essa característica, ela normalmente é alcançada através da discussão das vulnerabilidades dos medos de um grupo ou de um indivíduo, utilizando suspeitas, faltas de confiança e paranoia. Ou seja, o terror psicológico ele parece ser muito mais focado no personagem, nos processos internos de cada personagem, tá certo? E ele não tem a presença do sobrenatural dentro dele. Ele não tem. A justificativa no horror psicológico, né? Ela é a justificativa do terror psicológico, ela normalmente é científica ou não precisa de justificativa nenhuma, só alguma coisa muito horrível que aconteceu mesmo, né? E é isso aí que o Vini falou, ele é mais focado nos processos sociais e nos processos internos, né? Ou seja, ele vai falar de assassino, ao invés de ele falar de um monstro sobrenatural que surgiu aí por uma abertura em outra dimensão, ele vai falar do Dahmer, né? Que come suas vítimas, né? Daí aqui, ó, outra característica do terror psicológico é que o rumo da narrativa ele pode ser manipulado pelo autor para confundir quem estiver lendo. Ele pode fazer isso através da omissão, né? Ou seja, não apresentando todos os pontos, né? E deixar para amarrar tudo isso só lá no final, né? E principalmente para passar para a gente a sensação de que nossos personagens principais eles não se sentem seguros com a sua própria percepção de realidade, né? De que eles estão ficando loucos, né? E os exemplos que a gente trouxe aqui de terror psicológico, eles mostram bem isso, tá? Então vamos a eles? O primeiro é Psicose, foi o primeiro que eu trouxe. Eu não vou spoiler esse filme para quem não viu, porque ele causou muito choque, muita polêmica na época que ele foi lançado, por causa de um plot twist que acontece ali na primeira meia hora do filme, tá certo, pessoal? Eu não vou falar qual é, quem viu já sabe, né? É, Quem viu já sabe qual que é esse plot twist, mas assim, vale muito a pena assistir, tá certo, pessoal? É uma das obras-primas do terror, é, e assim, todo mundo que gosta do gênero tem que assistir, porque é muito bem feito, assim. Existem certas problemáticas dentro desse filme, né? Hoje em dia,
Só que eu não vou entrar nelas, tá certo? Não vou entrar nelas agora porque eu não quero dar spoiler para quem não viu agora, né? Mas assim, apesar dessas problemáticas, desses pontos apontados pelas pessoas, né? Quem viu, quem já conhece a obra, quem não conhece a obra vai atrás, ele realmente tem bastante, ele tem algumas problemáticas ali, mas não tira a beleza do filme, do jeito que ele foi filmado, das reviravoltas que acontecem, tá certo? Ele é um clássico por um motivo muito bem consolidado, tá certo? Ó, daí a Estela comentou aqui, ó, O Homem Invisível, o filme, ilustra bem essa questão do terror psicológico. Exatamente. Quem não viu o terror psicológico é a história o Homem Invisível, né? O Homem Invisível é a história de uma mulher que se separa do ex-marido, acho que é algo assim, né? Ela se separa do ex-marido e o ex-marido ele consegue alguma forma de se tornar invisível e começa a atormentar a vida dela, tá certo? Ele fica lá assistindo ela enquanto ela dorme, fica mexendo as coisas na casa dela e vai deixando, fazendo ela achar que ela tá louca, né? É um filme também aí recente, que eu acho que tá na Netflix, que vale muito a pena ver. Eu não coloquei ele aqui na lista, mas realmente ele vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo e é um ótimo exemplo de terror psicológico. Bem colocado, Stella. Agora, outro exemplo clássico de filme de terror psicológico, eu também vou trazer livro, tá, pessoal? É, mas eles estão alternados aí, entre livro e filme, tá tudo bem alternado. Mas aqui eu trouxe, e esse aqui tem livro também, né? Mas eu só vi o filme nesse caso, que é O Bebê de Rosemary, do Roman Polanski. Esse filme, pessoal, conta a história de uma mulher, tá certo, que casou lá com um ricaço, engravidou, e começa a duvidar da própria sanidade quando ela vê que as pessoas ao redor dela parecem indicar para ela que ela está dando a luz ao anticristo, tá certo? Ela acha que ela foi violentada pelo diabo ali no começo do filme e acha que vai dar luz ao anticristo, né? O filme, majestosamente, não deixa claro qual das hipóteses está certa, né? Se ela realmente vai dar luz ao anticristo ou não. Fica aberto a sua interpretação, né? E essa é uma das belezas desse filme Bebê de Rosemary que eu assisti com o Vini. Lembra desse dia, rapaz? A gente assistiu junto. E é um filme que deixa muito confuso, um filme muito à frente do tempo dele. Então, quem puder ver o filme aí, assistam, tá? E se você já leu o livro aí, deixa um comentário aí, me diz se ele é melhor que o filme ou não. Mas vamos aqui para o próximo exemplo de terror psicológico. Esse daqui, pessoal, eu acho que ele vai ser um pouquinho polêmico, tá certo? Porque ele não é necessariamente terror, tá certo? Mas eu queria trazer um autor brasileiro que não fosse chavão, que não fosse esses que estão mais conhecidos hoje em dia, tá certo? Então, o que eu trouxe aqui pra gente é o livro Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca, para quem não conhece, ele é um autor que escrevia histórias de crime aqui no Brasil, né? E nesse livro, Feliz Ano Novo, ele tem várias histórias, são vários continhos que falam ali sobre a violência urbana e os processos de violência urbana. Por que eu coloquei ele aqui dentro do terror psicológico? Porque vários dos temas aqui que a gente viu até agora, como a loucura, né? A gente viu a loucura, problemas mentais, né? Falta de empatia, violência sexual, né? Todas essas coisas são muito presentes dentro da obra do Rubem Fonseca, tá? Então, eu fico aqui, deixo aqui para vocês a indicação desse livro do Rubem Fonseca, especialmente do primeiro e do segundo conto desse livro, né? O Feliz Ano Novo, o segundo eu não estou lembrando o nome agora. Mas o primeiro é de uma violência tão brutal, pessoal, tão brutal assim, porque eu já vi muita gente que veio aqui nos nossos concursos e tentou trazer contos mais focados assim na violência urbana. E eu acho que pelo fato de eu ter lido o Rubem Fonseca, eles não conseguiram me chocar tanto, né? Porque assim, se você quer ver devassidão, podridão, quão podre um ser humano consegue ser, tipo, o quão sádico um ser humano consegue ser,
leia Feliz Ano Novo do Rubem Fonseca, tá? É um livro que chegou a ser proibido na época da ditadura militar, porque ele era considerado subversivo, mas que hoje é até leitura recomendada em vestibular, tá certo? Então, se puderem ler Feliz Ano Novo do Rubem Fonseca, eu falo para vocês que vocês não vão se arrepender. É um livrão em que ele demonstra aí o melhor da ficção de violência urbana brasileira, tá certo? Outro exemplo de terror psicológico que eu trouxe aqui é o livro Misery, do Stephen King. Este livro, o Stephen King, ele trata de fazer uma alegoria ali, né? Ele escreve sobre o medo que ele sente dos próprios fãs obsessivos, né? Esse livro em português chama Louca Obsessão, se eu não me engano. E ele conta a história de um escritor que vai passar as férias, de um escritor muito famoso, que tem uma série de livros muito famosos. Tem a personagem Misery, eu acho que é isso. Tem a personagem Misery, e ele vai viajar e acaba sofrendo um acidente. Só que ele é resgatado por uma fã, né? E a fã começa a cuidar dele. E ele tinha acabado de escrever o manuscrito do último livro, né? E no manuscrito do último livro ele matava a Misery, né? É, e aí a leitora fã dele, quando vê isso, né, não fica nem um pouco feliz e começa a estender a estadia dele na casa dela de maneiras não convencionais, né? Começa a estender a estadia dele na casa dela de modo não convencional, até que ele escreva o final que ela quer, tá certo? É um livro incrível de terror psicológico, não temos nenhum elemento sobrenatural aqui dentro, tá certo? E eu acho que vocês iam gostar muito. Aqui a Estela comentou que o filme também é muito bom. O filme é excelente, pessoal. Tem atuações assim incríveis. A mulher que fez a fã do autor ali, ela é sensacional no papel, tá certo? Então, fica aqui a recomendação: leia o livro, veja o filme. As duas obras são excelentes, tá certo? Agora, aqui em exemplo de terror psicológico, eu trouxe o livro Assombro, do Chuck Palahniuk. Só que assim, quem já leu o livro vai falar pra mim, ah, Vitor, mas tem terror psicológico, tem terror sobrenatural, tem os dois aí dentro desse livro. E realmente. Mas eu coloquei ele dentro da categoria de terror psicológico porque eu quero falar especificamente de um conto chamado Entranhas, que é, pessoal, o bagulho mais nojento que eu já li na minha vida. Tipo, nada vai superar isso. Nada. É um conto tão desconfortável e tão filha da puta, que, cara, é complicado, tá certo? Eu acho que assim, a gente poderia, inclusive, fazer a leitura desse conto Entranhas por completo aqui na Twitch um dia. Tá certo? Eu acho que se algum dia a gente tiver muito seguidor, não será possível fazer isso, né? Porque é um conto que fala sobre masturbação, tá certo? Sobre masturbação, diferentes técnicas de masturbação e tudo o que pode dar errado ao você ser um jovem depravado que quer colocar coisas dentro do seu pênis, tá certo? Eu não vou falar muito mais sobre ele, mas fica aqui, pessoal, que quando o Chuck Palahniuk fez a leitura desse livro publicamente, era comum ter relato de pessoas desmaiando, vomitando e saindo da sala porque não aguentavam o tamanho do terror dessa história. É um conto muito popular que você consegue achar de graça na internet, tá certo, pessoal? Eu comprei o livro e li no livro original, né? Mas vocês conseguem achar de graça. Então fica aqui, ó. Se você gosta de um horror que choca, que é capaz de chocar, que é capaz de te deixar muito, mas muito desconfortável, então vá atrás desse conto Entranhas, do Chuck Palahniuk. É com certeza a parada mais desgraçada que eu já li. Mais desgraçada. De longe.
São só 3 causos de masturbação que ele conta nesse conto e que é foda. Então, punheteiros, vejam isso daí. O Vini, Chuck Palahniuk gosta de escrever coisa bizarra. Ele é o rei da bizarrice, pessoal. Chuck Palahniuk, ele é o rei da bizarrice. E esse livro aí, eu acho que esse conto especificamente é um dos piores, né? Aqui, ó. A Estela comentou que outro livro do King que vale muito a pena e que foge do sobrenatural é o Cujo. Realmente, Estela, o Cujo é um outro livro que vale muito a indicação, porque ele fala sobre um cachorro com raiva, né, pessoal? E é realmente de te deixar na ponta da cadeira querendo ler até o final, né? Agora, outro exemplo de terror psicológico que eu trouxe aqui pra gente, pessoal, é o filme Midsommar, do Ari Aster, que eu carinhosamente chamo de Midosmar, porque as pessoas gritam, assim como o Zezé de Camargo, né? Quem viu o filme sabe como as pessoas gritam nesse filme, como o Zezé de Camargo. É um filme grande Midosmar, exatamente. É um filme aí, pessoal, de deixar você não é com o cu na mão, assim, é que vai acontecendo tanta coisa, tá ligado? E a coisa vai ficando tão confusa, é tanta informação que você tem pra ter que processar num momento só que fica difícil. Fica difícil, assim, é um filme realmente perturbador desde a primeira cena dele, assim. Se você quer perder uma noite de sono aí, assista Midsommar, né? É, vamos aí para pro próximo. O próximo é O Farol, do Robert Eggers, de 2020. Esse filme eu acho que tá na Netflix também. E vale muito a pena vocês assistirem, tá certo? É um filme que conta a história do personagem aqui do Robert Pattinson e do William Dafoe, né? Que eles são dois faroleiros que são contratados para passar ali 6 meses em um farol específico, né? E assim, cara, as coisas vão degringolando assim aos poucos, assim, você vai vendo o estado mental desses dois personagens piorando a cada dia, assim. É realmente um estudo de personagem esse filme aqui, tá? Ele trabalha muito bem os dois personagens principais, tá? Tipo assim, tem muitos, mas assim, pessoal, tem muitos outros exemplos. Ah, o William Dafoe é pica demais. Isso aí, o cara ele é sensacional. Tem muitos outros exemplos de terror psicológico que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? Como, por exemplo, o Anticristo, que também tem o William Dafoe, que é muito foda, né? Só que o Anticristo ele mistura um pouco dos dois, né? De sobrenatural e psicológico. É, mas, aqui, ó, nós já estamos já com mais de 1 hora de transmissão, então vamos dar uma aceleradinha, tá certo? Agora vamos para a segunda categoria de terror, que é o terror sobrenatural. Terror sobrenatural, ele busca invocar ideias sobrenaturais, como o próprio nome já diz, né? Ou seja, ele vai falar de fantasma, demônio, entidade, monstro, lobisomem, é tudo sobrenatural, certo? Eles lidam com essas ideias populares, né, para evocar medo mais facilmente. Eles querem mexer com a crença das pessoas para evocar medo e trazer questões sobre a vida após a morte, né? E geralmente o sobrenatural ele não busca simplesmente assustar quem está lendo e quem está assistindo, mas ele quer atormentar, ele quer deixar você com uma pulguinha atrás da orelha quando você for dormir à noite com medo de fantasma na sua casa, né? E daí para isso ele extrapola muito as consequências de várias coisas mundanas, assim, né? Justamente para criar um clímax, né? Então, vamos aqui aos exemplos de terror sobrenatural, pessoal. O primeiro que eu gostaria de trazer é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Então, muita gente vai dizer, ah, mas não é terror. É terror sim, pessoal, é terror. Ele aparenta não ser, mas ele trata justamente de todos aqueles assuntos que a gente falou agora há pouco, né? Ele fala da devassidão sexual, ele fala de questões morais e traz elementos sobrenaturais, né? Para quem não sabe qual é a história do Retrato de Dorian Gray, ela é bem simples. O Dorian Gray era um jovem muito lindo,
né, que um dia é abordado por um pintor chamado Bessel, e esse pintor faz um retrato do Dorian Gray. Daí é o nome do livro, né? Retrato de Dorian Gray. Nesse retrato é o retrato mais perfeito que esse pintor já fez na vida, né? E ele dá para o Dorian, né? E o Dorian leva esse retrato para casa. Só que o Dorian, ele é uma pessoa que tem alguns conceitos, várias falhas morais, tá certo? Até o momento da pintura, ele não tinha conhecido um outro amigo dele ali, que foi o cara que levou ele pelo mau caminho, né? Então, teoricamente, assim, na explicação do livro, a pintura do Bessel conseguiu capturar toda a inocência dele e a alma pura que ele tinha, né? Mas ele vai sendo levado por esse outro amigo a se corromper, né? E cada vez que ele comete algum ato de degradação moral, como sei lá, por exemplo, ir a um prostíbulo ou se relacionar com outros homens, embora isso fique insinuado, né? Isso não fica nunca explícito nesse livro, né? O retrato que o pintor pintou vai se deteriorando. E com o passar dos anos, o retrato vai envelhecendo e o Dorian vai mantendo a sua aparência de juventude, aquela aparência pura capturada pelo Bessel na hora que pintou o retrato, né? Então, toda vez que o Dorian comete algum ato de devassidão moral, o retrato é quem sofre as consequências. Quando o Dorian envelhece, as rugas, ao invés de aparecerem no seu rosto, aparecem no retrato, né? E o livro é muito interessante. O Oscar Wilde, ele é um autor muito cínico, muito brincalhão, que gosta de fazer críticas e comentários sobre a sociedade inglesa da época. E eu acho que é uma leitura obrigatória que vai divertir todos vocês, tá certo? Outro exemplo de terror sobrenatural, aqui para invocar o nosso querido Stephen King de novo, é Carrie, a Estranha, né? Para quem não sabe, Carrie é a história da Carrie, né? Que é uma garota que estuda no ensino médio e que é zoada por todo mundo, né? E acaba descobrindo que possui superpoderes, né? Só que como ela vem de uma família muito religiosa e ela é muito excluída por todos, a descoberta desses superpoderes não termina com ela salvando a humanidade ao lado do Superman. Muito pelo contrário, né? Quem eu recomendo aqui, esse aqui é outra obra que é livro e filme, né? E eu tô recomendando aqui o filme do Brian De Palma, mas não qualquer filme, tá certo? Não vão ver, se vocês decidirem por não ler o livro, mas ver o filme, eu recomendo que faça os dois, na verdade, né? Mas se você decidir por só ver o filme, eu recomendo que você veja o filme de 1976 do Brian De Palma, porque ele é realmente muito, muito bom, pessoal. O filme novo com a menininha lá, com a Hit Girl, não é tão legal assim, não é tão bem feito, não. E já esse de 1970 é uma beleza. Outro livro e filme aqui, mas que eu vou indicar o filme, é O Exorcista. No filme, no caso, é William Friedkin que fez, né? O Exorcista, que é um filme aí que atormenta a mente de todo mundo, que conta a história de um padre que está perdendo a sua fé, mas é chamado por uma mãe desesperada que está tendo a sua filha possuída por um demônio chamado Pazuzu. É um filme de cair o cu da bunda até hoje. Se você tem medo, se você é uma pessoa religiosa, até hoje, se você ver isso daqui, você vai se assustar. Se você não viu, assista. Se você já viu, você sabe do que eu estou falando. Outro exemplo de terror sobrenatural, Hellraiser, de Clive Barker. Esse filme, pessoal, eu vi ele ano passado, sozinho em casa, na Amazon, nunca tinha assistido. Eu sei que é um clássico, muita gente vai me crucificar por não ter visto até recentemente, né? Mas eu nunca tinha visto. E assisti. Não assisti só esse, como assisti todas as sequências também. E puta que pariu, cara. Que ideia maneira essa do Clive Barker.
Esse primeiro filme, em específico, conta a história de um cara que descobre uma caixinha ali, né? Que ele é um cara que ele gosta de vários tipos de prazeres, especialmente ali do sadomasoquismo. E ele descobre uma caixinha ali que tem uma promessa ali que ele vai encontrar um grande prazer se ele conseguir resolver o quebra-cabeça dessa caixinha. E ele faz isso e é encontrado por esses demônios, esse que você vê aqui na capa aí, esses demônios interdimensionais da dimensão do prazer, né, que vem levar ele para uma voltinha, né? A história, na verdade, não conta a história desse cara, conta a história da sobrinha desse cara que se muda com os pais para casa onde ele morava depois dele desaparecer e, cara, é uma história com devassidão sexual, é uma história com, tipo assim, sabe? Às vezes parece que você tá lendo, você tá vendo um negócio do Nelson Rodrigues misturado com Nelson Rodrigues misturado com Edgar Allan Poe. É um bagulho muito surreal, muito surreal. E assim, tenho certeza que vocês vão amar esse filme se vocês não viram ele ainda. Ele é muito, muito bom mesmo, tá? Ah, galera, lembrei agora. Outra obra de terror, esse não sobrenatural, tá? Terror psicológico que eu esqueci de colocar lá, que é Fundador, só me veio a cabeça agora, na hora que eu tava fazendo, não lembrei. Mas O Gato Preto, do Edgar Allan Poe. É uma das obras fundadoras aí também do terror psicológico. Não tem elemento sobrenatural. É um crime que tem que ser resolvido, né? E eu tenho certeza que vocês adorariam esse conto também, tá? Eu esqueci, lembrei dele aqui agora, tá? É, mas enfim, acontece, né, gente? É muito tema, é muita obra para falar, né? Outro exemplo de terror sobrenatural, mais um do rei, O Iluminado. E aqui estou indicando especificamente o livro, tá, pessoal? Porque o filme do Kubrick, ele não deixa muito claro que o hotel é necessariamente amaldiçoado. O filme ele sugere, certo? Ele sugere que o hotel é amaldiçoado, mas ele não deixa isso claro. Já no livro, o hotel realmente é amaldiçoado. O hotel realmente tem espíritos vagando lá dentro, tá? E é uma obra-prima do terror sobrenatural, tá? Que fica aqui a recomendação que vocês leiam. O Stephen King é o King por um motivo muito clássico, né? Se você só viu o filme, lê o livro também, que ele é bem diferente, bem, bem, bem diferente do filme, tá? E tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, mais um exemplo de terror sobrenatural é outro do Robert Eggers, que é A Bruxa, de 2016. Para quem não viu, esse filme, ele conta a história de uma família que se muda para os Estados Unidos da Inglaterra. Eles são protestantes ali no começo da colonização dos Estados Unidos, no processo de ocupação e colonização dos Estados Unidos. E eles são expulsos da vila onde eles estão e condenados a viver ali às margens da sociedade e tal, né? E coisas estranhas começam a acontecer dentro da casa dessa família e começa-se a ter a suspeita de que uma das pessoas dessa família é uma bruxa, tá? É um filme muito legal, muito aterrorizante, pessoal. Eu trouxe ele como um exemplo de sobrenatural porque, cara, se vocês verem, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ele não é muito cheio de malabarismos e cenas estupefatas, assim, que nem o Hellraiser, que o Hellraiser é cheio de efeito especial e essas coisas assim. Ele não tem nada disso, tá? É um filme bem mais centrado, mas que traz o sobrenatural de uma forma muito, muito, muito legal. Ó, o Vini colocou aqui, porque o filme, ele se passa lá antigamente, né? Então eles falam em outra língua. Eles falam, não é no inglês normal, é naquele inglês arcaico, né? E a primeira vez que a gente assistiu sem legenda e ainda assim deu para entender tudo o que estava acontecendo, justamente por isso, porque ele se comunica pelo terror, né? É um filmaço, pessoal, um filmaço mesmo. Agora, outro filme, esse daqui, se você quer chorar, é esse daqui. Se você quer não dormir mais, é esse daqui. Hereditário,
de Ari Aster. Só de lembrar já dá um, né? Só de lembrar já dá um frio na espinha. Esse filme, o que, tipo assim, se Midsommar é perturbador, esse daqui é 10 vezes mais. A história é uma sacanagem, é uma sacanagem. Porque conta a história de uma família que se muda para uma casa e a vovó acabou de morrer, né? E coisas estranhas começam a acontecer com essa família, né? Aparições, certas coisas assim. É um filme que, assim, quando você vê pela primeira vez, você chega no final e fala, caralho, será que eu entendi? Daí quando você vê de novo, você fala, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E é muito foda, pessoal. Terror muito bem construído, com uma ausência de trilha sonora, tá certo? Personagens muito bem desenvolvidos e a história toda amarradinha. Tenho certeza que vocês iam amar. Se você não viu esse filme, gosta do gênero de terror, corre pra sua locadora, vai lá pra locadora do Paulo Coelho, baixa essa merda e assiste, porque puta que pariu, que bagulho perturbador, irmão, perturbador. E agora, aqui, ó, eu trouxe só essas indicações, tá, pessoal? De livro e filme, porque realmente eu tenho bastante coisa pra falar, ó, que a gente já tá com mais de 1 hora de live. E uma das coisas aqui que eu tenho pra falar aqui, essa vai ser a última coisa que a gente vai conversar aqui, daí a gente já termina essa live, prometo. Eu trouxe aqui pra gente conversar sobre a diferença entre pavor, horror e terror. São os 3 tipos de medo definidos pelo Orson Scott Card. O Orson Scott Card, ele é um autor de ficção científica, tá, pessoal? Ele não é um autor de terror, né? Ele fez vários livros aí, como O Jogo do Exterminador, e outras obras aí famosas do gênero, né? Só que ele não é um escritor de terror. Porém, no ensaio que ele estava fazendo, ele estava falando, no texto que eu vou trazer aqui para vocês, nesse texto ele estava falando por que ele não escreve terror. Tá certo? E nessa justificativa dele de falar por que ele não escreve terror, ele acabou trazendo pra gente uma ferramenta muito útil pra gente usar nas nossas histórias que a gente vai escrever, que é o pavor, o horror e o terror. Ele traz essas 3 definições e a gente saber como utilizar as 3 é algo muito bom pra gente construir as nossas histórias, tá? Então, vamos às definições aqui, pessoal. O pavor. Vamos lá, lendo aqui o que ele escreveu aqui nesse livro, Maps in a Mirror, né? É um trecho bem pequenininho desse livro, pessoal. Que daí ele fala de terror e eu achei, quando eu li, eu achei que seria útil pra gente trazer aqui. Muito, muito útil para falar de terror, né? Então vamos lá, o pavor. O pavor é o primeiro e o mais forte dos 3 tipos de medo. Ele diz respeito a essa tensão, essa espera que vem quando você sabe que há algo a temer, mas ainda não identificou o que é. O medo que surge quando você percebe que o seu cônjuge deveria estar em casa há 1 hora, mas não chegou ainda. Quando você ouve um som estranho no quarto do bebê. Quando você percebe uma janela e você tem certeza que fechou e agora está alerta, com as cortinas esvoaçando. E quando você está sozinho em casa. Ou seja, o pavor é aquele momento que precede o terror. É o sentimento de vai dar merda. Apagou a luz, eu não sei o que vai acontecer. Tô sentindo que vai dar ruim. Certo? E aí nós chegamos no terror. O terror só vem de fato em si quando o personagem, quando você vê a coisa que é a fonte do medo, né? Ou seja, é o momento que o intruso está vindo na sua direção com uma faca. É os momentos que os faróis vêm na sua direção estão claramente na sua faixa. Os Klansmen surgiram dos arbustos e um deles está segurando uma corda. É quando todos os músculos do seu corpo, exceto talvez os esfíncteres, ficam tensos e você fica rígido. Ou você grita, ou você corre. Há um frenesi nesse momento, um poder culminante, mas é o poder da liberação, não o poder da tensão. E por pior que seja, é melhor do que temer a esse respeito.
Agora, pelo menos, você conhece a face da coisa que tem. Você conhece suas fronteiras, suas dimensões, e você sabe o que esperar. Ou seja, o terror é no momento que você vê a coisa, no momento que você vê a ameaça. Ele é menos pior porque ele não é desconhecido, né? É isso que o cara fala, ele não é desconhecido. Mas, ainda assim, é assustador, né? E, por fim, nós chegamos ao horror. Que o horror é o tipo de medo mais fraco. Ele ocorre depois que uma coisa terrível aconteceu. Quando você vê o resto, as consequências, as relíquias, o horrível cadáver esquartejado. As suas emoções variam de náusea a pena pela vítima, e até a sua piedade atingida de repulsa e desgosto. Em última análise, você rejeita a cena e nega a sua humanidade. Com a repetição, o horror perde sua capacidade de comover você e, até certo ponto, desumaniza a vítima e, portanto, desumaniza você. Como os Sonderkommandos nos campos de extermínio aprenderam, depois que você move um número suficiente de cadáveres nos assassinatos, isso para de fazer você querer chorar ou vomitar. Você apenas faz. Eles deixaram de ser pessoas para você. Ou seja, o horror, ele surge justamente quando você vê as consequências de tudo, tá certo? E o horror é justamente essa ferramenta que pode te deixar dessensibilizado, né? Então, pessoal, eu sugiro aqui que vocês estudem bastante o que é, quais são esses tipos de horror. Vocês busquem também outras referências além dessas que eu trouxe aqui hoje, tá? Porque realmente é um tema muito, muito amplo e dá pra gente falar muita coisa. Infelizmente hoje aqui a gente teve só uma horinha, não deu para trazer metade das indicações que eu queria. Mas a gente trouxe aqui uns conteúdos bacanas aqui para que vocês escrevam histórias mais bem elaboradas, tá certo? E então, pessoal, pra gente terminar a nossa transmissão, tá? Eu gostaria de fazer com vocês a leitura de um conto que foi publicado aqui no site, que é o conto Varandas, de um dos meus autores favoritos da última página, que é o Vin Lee, tá? Esse conto, eu falo para vocês da importância de vocês mandarem de novo as histórias, né? Não desistam das histórias só porque ela não ganhou. E esse conto do Vin Lee aí, ele é uma evidência disso, tá? Ele mandou algumas vezes essa história, ela acabou não ganhando, mas quando ele mandou de novo, fazendo certos ajustes e tal, ela foi publicada, tá? E hoje ela está disponível lá no site, de graça, e é o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer a leitura do conto Varandas, do Vin Lee, tá? E daí vamos terminar essa transmissão por aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. Trouxe aqui o conto Varandas pra gente ler, tá? Varandas, de Vin Lee. Beto bateu o cigarro na barra de ferro para que as cinzas caíssem, ansioso pela aparição diária de Verônica em sua varanda. Esse não era seu nome verdadeiro, mas ela tinha a cara de Verônica. Ele sempre gostou do nome. Seu coração acelerou quando ela surgiu entre as cortinas do apartamento. Acendeu um cigarro e aproveitou-se para banhar-se ao sol. Beto admirava-a de sua varanda. Vestia shorts jeans de esbotado e uma regata branca. Olhava para o horizonte com olhos semicerrados, cantos de boca entortados e um discreto sorriso enigmático. Beto se encantou com a maneira do sol brilhar. Apenas na varanda da moça, espiando só com o canto de olho, teve medo de ser flagrado. Havia descoberto ela em uma pausa do trabalho que o mantinha prisioneiro em sua própria casa. A moça apagou seu cigarro e voltou para o seu apartamento. Beto esperou um pouco, fingindo que não havia saído para babar por ela. Por ora, voltaria para sua rotina medíocre.
À noite, pensava em Verônica e, ao dormir, sonhava com ela em situações improváveis. Ele, com um físico idealizado e um carisma magnético, encantando-a com o seu charme e deixando-a louca para se jogar em seus braços. Pela manhã, sua rotina era tolerável apenas pelo consumo de café e remédios controlados. Mal acordava, já grudado no computador, digitando lauda por lauda de formulários médicos impessoais, amaldiçoando a própria ingenuidade. Achou que traduziria coisas mais interessantes, como romances ou biografias, assim como a agência tinha prometido que encaminharia. Porra! Que tipo de assunto vou falar com ela? Diferentes terapias para próstata aumentada? Pela tarde, seu humor melhorava e o barulho das teclas já não o incomodava tanto, pois já estava na hora. Saiu 5 minutos antes e acendeu o cigarro. Já estava quase aprendendo a gostar de fumar. Começou o hábito apenas para não ficar de mãos abanando, denunciando a própria perversão. Pontualmente, Verônica saiu para fumar na varanda, cabelo amarrado em uma trança que repousava sobre o ombro direito, baby look vermelho e o mesmo short jeans desbotado. Devido à distância, Beto não conseguiu ver direito. Será que ela havia acenado para ele? O seu coração disparou. Ele engasgou com a fumaça e correu para dentro do apartamento todo esbaforido. Ela sabe que eu existo, pensou, arfando. Na mesma noite, procurou dicas para curar a calvície e comprou um conjunto de pesos pela internet. Era hora de ficar em forma. Pela manhã, dispensou o café, preferindo os exercícios calistênicos. As abdominais foram uma tortura. Polichinelos, só 10. Flexões, nem ousou. Enraivecido, bateu no próprio rosto várias vezes. Como poderia levantar peso se não conseguia dominar o próprio corpo? A semana passou e Beto suou mais do que durante toda a sua vida. Sentia cada fibra do seu corpo arder e parava apenas para comer uma maçã e iogurte. Na segunda-feira da semana seguinte, olhou para o espelho e viu que havia feito progresso. Pouco fez, mas fez. Evitou comer e bebeu apenas goles de água para que não inchasse antes das 3 horas. 3 horas viraram 3h30, que viraram 4. Estava quase desistindo quando ela saiu do apartamento. Mas, para o seu horror, estava acompanhada por outro homem, que a tomou em seus braços e a beijou. Beto entrou em casa, sentindo repulsa pelos dois. Os dias se passaram. E-mails acumularam até resultarem em um desligamento da agência, enquanto seu equipamento de musculação juntava poeira e roupas usadas. Se Beto dormia, não percebia. Odiava dormir e encontrar Verônica em seus sonhos, pois sabia que aquele fragmento de sua imaginação era baseado em uma mentira. Durante o dia, vasculhava a internet atrás de distrações. Fez inúmeros questionários para saber com qual personagem da ficção mais se parecia, entrou em sites de bate-papo instantâneo por webcam, mas sempre era rejeitado, especialmente pelas mulheres. Isso o enfureceu e ele mergulhou de cabeça na internet até encontrar o Anon Chan. Nunca havia visto algo parecido e achou confuso no começo. Ninguém se identificava, a não ser por letras e números, sendo o anonimato algo sagrado entre eles. Sentiu que havia encontrado uma sociedade secreta operando sob a superfície da internet. Temeu até ter acessado a temível Deep Web. Se espantou com a maneira com que aqueles usuários anônimos se referiam às mulheres, mas encontrou lógica em seus relatos de fracasso nas relações, concluindo que, embora o jeito como se expressavam fosse chocante, era justificado.
Quanto mais tempo passava navegando naquele site, mais absorvia o ethos de seus usuários. Nunca se interessou por política, mas viu como a sociedade caminhava para sua total degeneração após o homem, alicerce e ganha-pão da família, tornar-se obsoleto, graças a programas de governo e, como não rezava ou frequentava a igreja, era praticamente ateu. Depois do Ananshan, sentiu pela primeira vez, especialmente quando passou a acompanhar pensadores, gurus e pastores que batalhavam para que os homens santos voltassem a trilhar o caminho. Também confrontavam o politicamente correto, o esquerdismo e o feminismo. Opa, onde é que tá? Nossa, acho que ia subir aqui, desculpa. E o feminismo, cadê? Ih, Jesus. Aqui, esquerdismo e o feminismo, achei. Beto passou a sentir-se muito tolo quando lembrava de seus dias na escola, das mentiras que seus professores de história contavam. Se espantou com a lavagem cerebral que faziam nas mentes impressionáveis das crianças, moldando-as para serem engrenagens de uma máquina da nova ordem mundial, que trabalhava dia e noite para minar os valores morais e culturais do Ocidente. Agradecia de coração por ter encontrado aquele bastião da moralidade. Sentiu-se acolhido naquele espaço e decidiu contar a sua história. Se entusiasmou quando seus novos amigos comentaram seu tópico. Claro, ficou incomodado quando chamaram de BOP, escravoceta e mangina, mas uma boa parte ofereceu conselhos do que deveria fazer. Encorajado pelos anônimos, decidiu dar um basta naquilo e virar um guerreiro santo. Primeiro, precisou se preparar. Começou a fazer a dieta paleolítica, sempre no período 16/8 de seu jejum intermitente, e o café passou a ser a prova de balas. Consertar a dieta era o mais difícil, mas quando consertasse, o resto seria mais fácil. Jogou os remédios pela privada, seguindo os conselhos de seus novos gurus que, embora não fossem médicos, sabiam como Beto se sentia até melhor do que qualquer profissional de saúde. Espanou os pesos que comprara e passou a realizar exercícios recomendados pelos alfas nos canais de PUA, que para quem não sabe é Pickup Artistry. Nunca mais mudou a temperatura do chuveiro, sempre preferindo tomar banho gelado. Deixou de dormir na cama, preferindo o chão, para corrigir a postura, e seu sono não passava de 4 horas de duração. Pelo menos aquele depósito de porra me colocou no caminho para cuidar de quem realmente importa para mim, disse Beto, ao se preparar para o grande dia, uma semana depois. Já havia passado na frente do prédio dela algumas vezes. Foi de carro, a faca escondida no porta-luvas, e estacionou perto do portão da frente, esperando ela surgir. Embora debilitado pela falta de sono e pela abstinência de remédios, Beto sentiu seu corpo enrijecer pronto para o ataque, quando viu Verônica saindo do prédio com o homem que a havia tomado dele. Saiu do carro e foi em direção deles, faca em mãos. Após 6 meses de fisioterapia, Júlia já conseguia andar com o auxílio de muletas, que, assim como a bolsa de colostomia e os imunossupressores, haviam se tornado parte da sua vida. Esquivou a imprensa durante semanas até estar finalmente confiante para contar a sua história, apenas para calar as teorias idiotas que propagavam. Como alguém pode imaginar que alguém faria isso por causa de um amor não correspondido? Ficou de frente para o repórter, ciente das perguntas que ela faria. Foi acompanhada pela mãe ao estúdio pelo apoio moral. E você não conhecia ele? Não, nunca o vi antes. A polícia encontrou publicações deles em uma rede social, onde usuários incentivaram a fazer o que fez. Você tinha ciência dessa rede?
Sua garganta pareceu entupir ao lembrar da faca em sua barriga. Ela lembrou da dor que a fez ajoelhar no chão e do desespero que sentiu ao ver Eduardo lutando contra um homem ensandecido, perdendo a batalha quando a lâmina entrou no olho do namorado. O agressor, a quem viria a conhecer como Roberto Pereira, podia estar encarcerado após o incidente que foi notícia em todos os noticiários sensacionalistas do país, mas ela sentia que, a qualquer momento, ele voltaria. Seus olhos debulharam em lágrimas e a entrevista foi interrompida. Sua presença na internet tinha desaparecido, pois era assediada por fakes com fotos de anime todo dia, ameaçando terminar o que Roberto havia começado. Enquanto as pessoas supostamente normais lamentavam o ocorrido, mas achavam que ela deveria ter dado uma chance para ele. Influencers surgiram como urubus sobrevoando uma carcaça. Embora dissessem que Roberto havia errado, tentavam justificar o que ele havia feito, que sua cruzada era nobre, mas conduzida de maneira errônea. A cada dia que passava, eles ganhavam mais e mais seguidores. Todos condenavam o que ele havia feito, mas que fariam o mesmo caso tivessem passado pelo que havia passado. Na TV, a mesma emissora que entrevistou Júlia já havia anunciado uma exclusiva com Roberto, em uma chamada que destacava as cartas que ele recebeu na prisão, tanto de mulheres apaixonadas quanto de admiradores. Vê-lo fez com que a mulher instintivamente procurasse pela arma mais próxima, seu coração batendo a ponto de quase sair do peito. Sem internet, sem TV e sem o mundo lá fora, Júlia ficava dentro de casa o dia todo, todos os dias, com medo de estar sendo vigiada. Mesmo após se mudar com a mãe, Mesmo após mudar e com a mãe fazendo companhia em casa, não tinha coragem nem de tomar sol na varanda. Ela era um fantasma na sua própria vida. Pesado, hein, pessoal? Pesado. É o conto do nosso Vinli. É um conto que passou por várias reformulações, ele tinha um final bem diferente no começo, mas que o Vinli foi adaptando e que chegamos aí nesse final, né? Porque a gente vê que a justiça ela não é cega, né? E a justiça não é feita. E nesse mundo louco que a gente está vivendo, uma situação que nem essa é perfeitamente possível, né? É só a gente lembrar de casos como o Charles Manson, Elliot Rodger, os caras de Columbine que se mataram. Se eles não tivessem se matado, eu acho que eles estariam dando entrevista até hoje, né? Muito bom, o Vin Lee manda muito bem. Isso aí, Stella. É por isso que ele é um dos maiores vencedores aqui na última página. Tem um talento muito bom para criar histórias e desenvolvê-las. E acho que é isso, pessoal. A gente fez aí a nossa live, anunciamos os vencedores e tal. Vou publicar o conto vencedor no site agora. E a live termina por aqui, viu? É isso, pessoal. Valeu! E continuem escrevendo.